O problema do ser, do destino e da dor, obra do sábio francês Léon Denis, parte 20. Esta ação contínua do pensamento e da vontade, exercita no decorrer dos séculos e das existências sobre o perispírito, faz-nos compreender como se criam e se desenvolvem nossas aptidões físicas, assim como as faculdades intelectuais e as qualidades morais. Nossas aptidões para cada gênero de trabalho, a habilidade, a destreza em todas as coisas são o resultado e inumeráveis ações mecânicas acumuladas e registradas pelo corpo sutil, do mesmo modo que todas as recordações e aquisições mentais estão gravadas na consciência profunda. Ao renascer, estas aptidões são transmitidas por uma nova educação na consciência externa aos órgãos materiais. Assim se explica a habilidade consumada e quase inativa de certos músicos e, em geral, de todos aqueles que mostram, em um domínio qualquer, uma superioridade de execução que surpreende à primeira vista. Sucede o mesmo com as faculdades e virtudes, com todas as riquezas da alma adquiridas no decurso dos tempos. O gênio é um longo e imenso esforço na ordem intelectual e a santidade foi conquistada à custa de uma luta secular contra as paixões e as atrações inferiores da alma. Com alguma atenção, poderíamos estudar e seguir em nós o processo da evolução moral. De cada vez que praticamos uma boa ação, um ato generoso, uma obra de caridade, de dedicação, ou mesmo um conselho bom a alguém, a cada sacrifício do eu, não sentimos uma espécie de dilatação interior? Alguma coisa não parece expandir-se em nós? Uma chama acende-se ou aviva-se nas profundezas do nosso ser. Esta sensação, ela não é ilusória. O espírito ilumina-se a cada pensamento altruísta, a cada impulso de bondade, de solidariedade, de amor puro. Se estes pensamentos e atos começam a se repetir, se multiplicam, se acumulam, o homem acha-se como que transformado ao sair de sua existência terrena. A alma e seu invólucro fluídico terão adquirido um poder de radiação muito mais intenso. No sentido contrário, todo pensamento ruim, todo ato criminoso, todo hábito pernicioso provoca um estreitamento, uma contração do ser psíquico, cujos elementos se condensam, entenebrecem, carregam de fluidos grosseiros. Os atos violentos, a crueldade, o homicídio e o suicídio produzem no culpado um abalo prolongado, que se repercute de renascimento em renascimento no corpo material e traduz-se em doenças nervosas, tiques, convulsões e até deformidades físicas, enfermidades ou casos de loucura, consoante a gravidade das causas e o poder das forças em ação. Toda transgressão da lei implica diminuição, mal-estar, privação de liberdade. As vidas impuras, a luxúria, a embriaguez e a devassidão conduzem-nos a corpos débeis, sem vigor, sem saúde, sem beleza. O ser humano que abusa de suas forças vitais por si mesmo se condena a um futuro miserável, às enfermidades mais ou menos cruéis. Às vezes a reparação se efetua numa longa vida de sofrimentos necessária para destruir em nós as causas do mal, ou então numa existência curta e difícil, terminada por morte trágica. Uma atração misteriosa reúne às vezes os criminosos de lugares muito afastados num dado ponto para feri-los em comum. Daí as catástrofes célebres, os naufrágios, os grandes sinistros, as mortes coletivas, tais como o desastre de Saint-Gervais, o incêndio do Bazar de Caridade, a explosão de Corrières, a do Lena, o naufrágio do Titanic, do Ireland e etc. Explicam-se assim as existências curtas, são o complemento de vidas precedentes, terminadas muito cedo, abreviadas prematuramente por excessos, abusos ou por qualquer outra causa moral e que, normalmente, deveriam ter durado mais.
Não devem ser incluídas em tais casos as mortes de criança em tenra idade. A vida curta de uma criança pode ser uma aprovação aos pais, assim como para o espírito que quer encarnar. Em geral, é simplesmente uma entrada falsa no teatro da vida, quer por causas físicas, quer por falta de adaptação dos fluidos. Em tal caso, a tentativa de encarnação renova-se pouco depois no mesmo meio. Reproduz-se até completo êxito, ou então, se as dificuldades são insuperáveis, se efetua num meio mais favorável. As considerações que acabamos de fazer demonstram que, para assegurar a depuração fluídica e o bom estado moral do ser, tem-se de estabelecer uma disciplina do pensamento, de se seguir uma higiene da alma, assim como é preciso observar uma higiene física para manter a saúde do corpo. Em virtude da ação constante do pensamento e da vontade sobre o perispírito, vê-se que a retribuição é absolutamente perfeita. Cada um colhe o fruto imperecível de suas obras passadas e presentes. Colhe-o não por efeito de uma causa exterior, mas por um encadeamento que liga em nós mesmos o pesar, a alegria, o esforço ao êxito, a culpa ao castigo. É, pois, nós mesmos o artífice do nosso próprio destino, entende? Somos nós mesmos o artífice do nosso próprio destino. É, pois, na intimidade secreta de nossos pensamentos e na viva luz de nossos atos que devemos procurar a causa eficiente da nossa situação presente e futura. Colocamos-nos segundo os nossos méritos e no meio para que nos chamam nossos antecedentes. Se somos infelizes é porque não temos suficiente perfeição para gozar de melhor sorte, mas nosso destino irá melhorando na medida que soubermos fazer nascer em nós mais desinteresse, justiça e amor. O ser deve aperfeiçoar, embelezar incessantemente sua natureza íntima, aumentar o valor próprio, construir o edifício da consciência. Tal é o fim de sua elevação. Cada um de nós possui a disposição particular a que os druidas chamavam Elwen, isto é, a aptidão primordial de todo ser para realizar uma das formas especiais do pensamento divino. Deus depositou no íntimo da alma os germes de faculdades poderosas e variadas. Todavia, há uma das formas de seu gênio que, acima de todas as outras, ela é chamada a desenvolver com trabalho contínuo, a que se tem elevado a seu ponto de excelência. Estas formas são inumeráveis, são os aspectos múltiplos da inteligência, da sabedoria e da beleza eternas. A música, a poesia, a eloquência, o dom da invenção, a previsão do futuro e das coisas ocultas, a ciência, ou a força, a bondade, o dom de educação, o poder de curar, etc. Ao projetar a entidade humana, o pensamento divino impregna-se mais particularmente de uma destas forças e assinala-lhe, por isso mesmo, um papel especial no vasto concerto universal. A missão do ser, seu destino e sua ação na evolução geral ir-se-ão definindo cada vez mais no sentido de suas próprias aptidões, a princípio latentes e confusas no começo de sua carreira, mas que vão despertar, crescer, acentuar-se à medida que ele for percorrendo a imensa espiral. As instituições e as inspirações que ele receber do alto corresponderão a esse lado especial de seu caráter. Consoante suas necessidades e apelos, será sobre esta forma que ele perceberá em seu íntimo a melodia divina. Assim, Deus, da variedade infinita dos contrastes, sabe fazer brotar a harmonia tanto na natureza como no seio das humanidades. E se a alma abusar destes dons, se os aplicar a obras do mal, se por causa deles conceber vaidade ou orgulho, ser-lhe-á preciso, como expiação, renascer em organismos impotentes para sua manifestação. Viverá gênio desconhecido, humilhado entre os homens,
Portanto, tempo quanto seja necessário a que a dor triunfe dos excessos da personalidade e lhe permita continuar o voo sublime, a carreira, um momento interrompida para o ideal. Almas humanas que percorreis estas páginas, elevai os vossos pensamentos e resoluções à altura das tarefas que vos tocam. As vias para o infinito abrem-se, semeadas de maravilhas inexauríveis diante de vós. A qualquer ponto que o voo vos leve, aí vos aguardam objetivos de estudo, com mananciais inesgotáveis de alegrias e deslumbramentos de luz e beleza. Por toda parte e sempre horizontes inimagináveis sucederão aos horizontes percorridos. Tudo é beleza na obra divina. Reservado vos está, em vossa ascensão, apreciar os inumeráveis aspectos, risonhos ou terríveis, desde a flor delicada até os astros rutilantes, assistir às eclosões dos mundos e das humanidades. Sentireis ao mesmo tempo desenvolver-se em vossa compreensão das coisas celestiais e aumentar vosso desejo ardente de penetrar em Deus, de vos mergulhardes nele, em sua luz, em seu amor. Em Deus, nossa origem, nossa essência, nossa vida. A inteligência humana não pode descrever os futuros que pressente, as ascensões que entrevê. Nosso espírito, encarcerado num corpo de argila, nos laços de um organismo perecível, não pode encontrar nele os recursos necessários para exprimir estes esplendores. A expressão ficará sempre aquém das realidades. A alma, em suas intuições profundas, tem a sensação das coisas infinitas de que ela participa e às quais aspira. Seu destino é vivê-las e gozá-las cada vez mais. Mas em vão procuraria exprimi-las com o balbuciar da fraca linguagem humana. Debalde se esforçaria por traduzir as coisas eternas na linguagem da terra. A palavra é impotente, mas a consciência envolvida percebe as radiações sutis da vida superior. Dia virá em que a alma engrandecida dominará o tempo e o espaço. Um século não será para ela mais do que alguns instantes na duração, e, num lampejo do seu pensamento, transporá os abismos do céu. Seu organismo sutil, apurado em milhares de vidas, há de vibrar a todos os sopros, a todas as vozes, a todos os apelos da imensidade. Sua memória mergulhará nas idades extintas, poderá reviver à vontade tudo o que tiver vivido, chamar a si as almas queridas que compartilharam de suas alegrias e de suas dores e juntar-se a elas, porque todas as afeições do passado se encontram e se ligam na vida do espaço, contraem-se novas amizades e, de camada em camada, uma comunhão mais forte reúne os seres numa unidade de vida, de sentimento e de ação. Crê, ama, espera, homem, meu irmão, depois exerce tua atividade, aplica-te a fazer passar para tua obra os reflexos e as esperanças de teu pensamento, as aspirações de teu coração, as alegrias e as certezas de tua alma imortal. Comunica tua fé às inteligências que te cercam e participam de tua vida, a fim de que te secundem na tua tarefa e de que, por toda a terra, um esforço poderoso erga o fardo das opressões materiais, triunfe das paixões grosseiras, abra larga saída aos voos do espírito. Uma ciência nova, restaurada, não já a ciência dos preconceitos, das práticas rotineiras, dos métodos acanhados e envelhecidos, mas uma ciência aberta a todas as pesquisas, a todas as investigações. A ciência do invisível e do além não tardará a vir fecundar o ensino, esclarecer o destino, fortificar a consciência. A fé na sobrevivência edificar-se-á sobre mais belas formas, assentes na rocha da experiência e desafiando toda crítica, uma arte mais idealista e pura, iluminada por luzes
que não se apagam, imagem da vida radiosa, reflexo do céu, entrevisto, virá regozijar e vivificar o espírito e os sentidos. Sucederá o mesmo com as religiões, com as crenças, com os sistemas. No voo do pensamento para elevar-se das verdades de ordem relativa às verdades de ordem superior, elas chegam a aproximar-se, a juntar-se, a fundir-se para fazer das múltiplas crenças do passado, hostis ou mortais, uma fé viva que há de reunir a humanidade no mesmo impulso de adoração e prece. Trabalha com todas as potências de teu ser por preparar esta evolução. É mister que a atividade humana se dirija com mais intensidade para os caminhos do espírito. Depois da humanidade física, é indispensável criar a humanidade moral, depois dos corpos, as almas. O que se conquistou em energias materiais, em forças externas, perdeu-se em conhecimentos profundos, em revelações do sentido íntimo. O homem está vitorioso do mundo visível. As aberturas praticadas no universo físico são imensas. Resta-lhe conquistar o mundo interior, conhecer sua própria natureza e o segredo de seu esplêndido porvir. Não discutas, pois, mas trabalha. A discussão é vã, estéril, é a crítica. Mas a obra pode ser grande, se consistir em te engrandeceres a ti mesmo, engrandecendo os outros, em fazeres o teu melhor e mais belo. Porque não deves esquecer que para ti trabalhas, trabalhando para todos, associando-te à tarefa comum. O universo, como tua alma, renova-se, perpetua-se, embeleza-se, sem cessar pelo trabalho e pela reciprocidade. Deus, aperfeiçoando sua obra, goza dela como tu gozas da tua, embelezando-a. Tua obra mais bela é tu mesmo. Com teus esforços constantes, podes fazer de tua inteligência, tua consciência, uma obra admirável, de que gozarás indefinidamente. Cada uma de tuas vidas é um cadinho fecundo, do qual deves sair apto para tarefas, para missões cada vez mais altas, apropriadas às tuas forças, e cada uma das quais será a tua recompensa e tua alegria. Assim, com tuas mãos irás dia a dia moldando o teu destino, renascerás nas formas que teus desejos constroem, que tuas obras geram, até que teus desejos, apelos, te tenham preparado formas e organismos superiores aos da terra. Renascerás nos meios que preferes, junto dos seres queridos que já estiveram associados aos teus trabalhos, às tuas vidas, e que viverão contigo e para ti, como tu reviverás com eles e para eles. Terminada que seja tua evolução terrestre, quando tiveres exaltado tuas faculdades e tuas forças a um grau de suficiente capacidade, quando tiveres esvaziado a taça, sofrimentos, das amarguras e das felicidades que nos oferece este mundo, quando lhe houveres sondado as ciências e crenças, comungado com todos os aspectos do gênio humano, subirás então com teus amados para outros mundos mais belos, mundos de paz e de harmonia. Volvidos a pó, teus últimos despojos terrestres, chegada às regiões espirituais, tua essência purificada, tua memória e tua obra hão de amparar ainda os homens, teus irmãos, em suas lutas, em suas provações, e poderás dizer com a alegria de uma consciência tranquila: minha passagem na terra não foi estéril, não foram vãos meus esforços. O estudo do ser, a que consagramos a primeira parte desta obra, deixou-nos entrever a poderosa rede da força das energias ocultas em nós. Mostrou-nos que todo o nosso futuro, em seu desenvolvimento ilimitado, lá está contido no germe. As causas da felicidade não se acham em lugares determinados no espaço, estão em nós, nas profundezas misteriosas da alma, os que é confirmado por todas as grandes doutrinas. O reino dos céus está dentro de nós, disse o Cristo. O mesmo pensamento está por outra forma expresso nos Vedas.
Tu trazes em ti um amigo sublime que não conheces. A sabedoria persa não é menos afirmativa. Vós viveis no meio de armazéns cheios de riquezas e morrereis de fome à porta. A sabedoria persa não é menos afirmativa. Vós viveis no meio de armazéns cheios de riquezas e morreis de fome à porta. Sufis Ferdowsis. Todos os grandes ensinamentos concordam neste ponto. É na vida íntima, no desabrochar de nossas potências, de nossas faculdades, de nossas virtudes, que está o manancial das felicidades futuras. Olhemos atentamente para o fundo de nós mesmos, fechemos nosso entendimento às coisas externas e, depois de havermos habituado nossos sentimentos psíquicos à escuridade e ao silêncio, veremos surgir luzes inesperadas, ouviremos vozes fortificantes e consoladoras. Olhemos atentamente para o futuro de nós mesmos, fechemos nosso entendimento às coisas externas e, depois de havermos habituado nossos sentidos psíquicos à escuridade e ao silêncio, veremos surgir luzes inesperadas, ouviremos vozes fortificantes e consoladoras. Mas há poucos homens que saibam ler em si, que saibam explorar as jazidas que encerram tesouros inestimáveis. Gastamos a vida em coisas banais, improfícuas. Percorremos o caminho da existência sem nada saber de nós mesmos, das riquezas psíquicas cuja valorização nos proporcionaria gozos inumeráveis. Há em toda a alma humana dois centros, ou melhor, duas esferas de ação ou expressão. Uma delas, circunscrita à outra, manifesta a personalidade, o eu, com suas paixões, suas fraquezas, sua mobilidade, sua insuficiência. Enquanto ela for a reguladora de nosso proceder, temos a vida inferior semeada de provações e males. A outra, interna, profunda, imutável, é ao mesmo tempo a sede da consciência, a fonte da vida espiritual, o tempo de Deus em nós. É somente quando este centro de ação domina o outro, quando suas impulsões nos dirigem, que se revelam nossas potências ocultas e que o espírito se afirma em seu brilho e beleza. É por ele que estamos em comunhão com o Pai que habita em nós, segundo as palavras de Jesus, com o Pai que é o foco de todo o amor e o princípio de todas as ações. Por um, perpetuamo-nos em mundos materiais, onde tudo é inferioridade, incerteza e dor. Pelo outro, temos entrada nos mundos celestes, onde tudo é paz, serenidade e grandeza. Só pela manifestação crescente do Espírito Divino em nós que chegamos a vencer o eu egoísta, a associar-nos plenamente à obra universal e eterna, a criar uma vida feliz e perfeita. Por que meio poremos em movimento as potências internas e as tenazes? Por que meio poremos em movimento as potências internas e as orientações para um ideal elevado? Pela vontade, os usos persistentes, tenazes desta faculdade soberana permitir-nos-á modificar a nossa natureza, vencer todos os obstáculos, dominar a matéria, a doença e a morte. É pela vontade que dirigimos nossos pensamentos para um alvo determinado. Na maior parte dos homens, os pensamentos flutuam sem cessar. Sua mobilidade constante e sua variedade infinita, pequeno acesso oferecem às influências superiores. É preciso saber concentrar, pôr o pensamento acorde com o pensamento divino. Então a alma humana é fecundada pelo Espírito Divino, que a envolve e penetra, tornando-a apta a realizar nobres tarefas, preparando-a para a vida do espaço, cujos esplendores ela enfraquecidamente começa a entrever desde este mundo. Os espíritos elevados veem e ouvem os pensamentos uns dos outros, com os quais são harmonias penetrantes.
ao passo que os nossos são, as mais das vezes, somente discordâncias e confusão. Aprendamos, pois, a servir-nos de nossa vontade e por ela a unir nossos pensamentos a tudo o que é grande, a harmonia universal cujas vibrações enchem o espaço e embalam os mundos. A vontade é a maior de todas as potências, é em sua ação comparável ao ímã. A vontade de viver, de desenvolver em nós a vida, atrai-nos novos recursos vitais. Tal é o segredo da lei de evolução. A vontade pode atuar com intensidade sobre o corpo fluídico, ativar-lhe as vibrações e, por esta forma, apropriá-lo a um modo cada vez mais elevado de sensações, prepará-lo para mais alto grau de existência. O princípio de evolução não está na matéria, está na vontade, cuja ação tanto se estende à ordem visível das coisas como à ordem visível e material. Esta é simplesmente a consequência daquela. O princípio superior, o motor da existência, é a vontade. A vontade divina é o supremo motor da vida universal. O que importa, acima de tudo, é compreender que podemos realizar tudo no domínio psíquico. Nenhuma força fica estéril, quando se exerce de maneira constante, em vista de alcançar um desígnio conforme ao direito e à justiça. É o que se dá com a vontade. Ela pode agir tanto no sono como na vigília, porque as almas valorosas que para si mesma estabeleceu um objetivo procura-o com tenacidade em ambas as fases de sua vida e determina assim uma corrente poderosa que mina devagar e silenciosamente todos os obstáculos. Com a preservação dá-se o mesmo que com a ação. A vontade, a confiança e o otimismo são outras tantas forças preservadoras, outros tantos baluartes opostos em nós a toda causa de desassossego, de perturbação interna e externa. Basta, às vezes, por si sós para desviar o mal. Ao passo que o desânimo, o medo e o mau humor nos desarmam e entregam a eles sem defesa. O simples fato de olharmos de frente para o que chamamos o mal, o perigo, a dor, a resolução de os afrontarmos, de os vencermos, diminui-lhes a importância e o efeito. Os americanos têm, com o nome de Mindicurry, cura mental ou ciência cristã, aplicado este método a terapêuticas e não se pode negar que os resultados obtidos são consideráveis. Este método resume-se na fórmula seguinte: o pessimismo torna fraco, o otimismo torna forte. Consiste na eliminação gradual do egoísmo, na união completa com a vontade suprema, causa das forças infinitas. Os casos de cura são numerosos e apoiam-se em testemunhos irrecusáveis. Demais foi esse, em todos os tempos e com formas diversas, o princípio da saúde física e moral. Na ordem física, por exemplo, não se destroem os infusórios, os infinitamente pequenos que vivem e se multiplicam em nós, mas se ganham forças para melhor lhes resistir. Da mesma forma, nem sempre é possível, na ordem moral, afastar as vicissitudes da sorte, mas se pode adquirir força bastante para suportá-las com alegria, sobrepujá-las com esforço mental, dominá-las por tal forma que percam todo o aspecto ameaçador para se transformarem em auxiliares de nosso progresso e de nosso bem. Em outra parte, havemos demonstrado, apoiando-nos em fatos recentes, o poder da alma sobre o corpo na sugestão e autossugestão, limitar-nos-emos a lembrar outros exemplos ainda mais concludentes. Louise Leteau, a estigmatizada de Bois de Rennes, cujo caso foi estudado por uma comissão da Academia de Medicina da Bélgica, fazia, meditando sobre a paixão do Cristo, correr à vontade o sangue dos seus pés, mãos e lado esquerdo. A hemorragia durava muitas horas. Pierre Janet observou casos análogos
na Saint-Pétrière, em Paris, Salpêtrière. Uma estática apresentava estigmas nos pés, quando lhes metiam num aparelho. Louis Vivet, em suas crises, a si mesmo dava ordem de sangrar-se a horas determinadas e o fenômeno produzia-se com exatidão. Encontra-se a mesma ordem de fatos em certos sonhos, bem como nos fenômenos chamados Necevi, os sinais de nascença. Em todos os domínios da observação, achamos a prova de que a vontade impressiona a matéria e pode submetê-la a seus desígnios. Esta lei manifesta-se com mais intensidade ainda no campo da vida invisível. Em virtude das mesmas regras que os espíritos criam as formas e os atributos que nos permitem reconhecê-los nas sessões de materialização. Pela vontade criadora dos grandes espíritos e, acima de tudo, do Espírito Divino, uma vida repleta de maravilhas desenvolve-se e estende de degrau em degrau até o infinito nas profundezas do céu. Vida incomparavelmente superior a todas as maravilhas criadas pela arte humana e tanto mais perfeita quanto mais se aproxima de Deus. Se o homem conhecesse a extensão dos recursos que nele germinam, talvez ficasse deslumbrado e, em vez de se julgar fraco e temer o futuro, compreenderia a sua força, sentiria que ele próprio pode criar esse futuro. Cada alma é um foco de vibrações que a vontade põe em movimento. Uma sociedade é um agrupamento de vontades que, quando estão unidas, concentradas no mesmo fito, constituem centro de forças irresistíveis. As humanidades são focos mais poderosos ainda, que vibram através da imensidade. Pela educação e exercício da vontade, certos povos chegam a resultados que parecem prodígios. A energia mental, o vigor de espírito dos japoneses, seu desprezo pela dor, sua impassibilidade diante da morte, causaram pasmos aos ocidentes e foram para eles uma espécie de revelação. O japonês habitua-se desde a infância a dominar suas impressões, a nada deixar trair dos desgostos, das decepções, dos sentimentos, porque passa a ficar impenetrável, a não se queixar nunca, a nunca se encolerizar, a receber sempre com boa cara os reveses da vida. Tal educação retempera os ânimos e assegura a vitória em todos os terrenos. Na grande tragédia da existência e da história, o heroísmo representa o papel principal e é a vontade que faz os heróis. Este estado de espírito não é privativo dos japoneses. Os hindus chegam também com o emprego do que eles chamam a Hatha Yoga, o exercício da vontade, a suprimir em si o sentimento da dor física. Numa conferência feita no Instituto Psicológico de Paris, em que Les Analyses des Sciences Psychiques de novembro de 1906 reproduziram, Annie Besant cita vários casos notáveis devidos a estas práticas persistentes. Um hindu possuirá bastante poder de vontade para conservar um braço erguido até se atrofiar. Outro debitar-se-á numa cama eriçada de pontas de ferro sem sentir nenhuma dor. Encontra-se mesmo este poder em pessoas que não praticam a Hatha Yoga. A conferencista cita o caso de um de seus amigos que, tendo ido à caça do tigre e tendo recebido
por causa da imperícia de um caçador, uma bala na coxa, recusou submeter-se à ação do clorofórmio para a extração do projétil, afirmando ao cirurgião que teria suficiente domínio sobre si mesmo para ficar imóvel e impassível durante a operação. Esta efetuou-se. O ferido tinha plena consciência de si mesmo e não fez um só movimento. O que para outro teria sido uma tortura atroz, nada era para ele. Havia fixado sua consciência na cabeça e nenhuma dor sentira. Sem ser iogue, possuía o poder de se concentrar à vontade, poder que nas Índias se encontra frequentemente. Pelo que se acaba de ler, pode julgar-se quão diferente dos nossos são a educação mental e o objetivo dos asiáticos. Tudo neles tende a desenvolver o homem interior, sua vontade, sua consciência, à vista dos vastos ciclos de evolução que se lhes abrem enquanto o europeu adota, de preferência, como objetivos bens imediatos, limitados pelo círculo da vida presente. Os alvos em que se põe a mira, nos dois casos, são diferentes, e esta divergência resulta da concepção essencialmente diferente do papel do ser no universo. Os asiáticos consideraram, por muito tempo, com um espanto misturado de piedade, nossa agitação febril, nossa preocupação pelas coisas contingentes da matéria e sem futuro, nossa ignorância das coisas estáveis, profundas e indestrutíveis que constituem a verdadeira força do homem. Daí o contraste surpreendente que oferecem as civilizações do Oriente e do Ocidente. A superioridade pertence, evidentemente, a que abarca mais vasto horizonte e se inspira nas verdadeiras leis da alma e de seu futuro. Pode ter parecido atrasada aos observadores superficiais, enquanto as duas civilizações fizeram paralelamente sua evolução, sem que entre uma e outra houvesse choques excessivos, mas desde que as necessidades da existência e a pressão crescente dos povos do Ocidente forçaram os asiáticos a entrar na corrente dos progressos modernos, tal é o caso dos japoneses, pode ver-se que as qualidades eminentes desta raça, a ser no domínio material, podiam assegurar-lhes igualmente supremacia. Se este estado de coisas se acentuar, como é de recear, se o Japão conseguir arrastar consigo todo o Extremo Oriente, é possível que mude o eixo da dominação do mundo e passe de uma raça para outra, principalmente se a Europa persistir em não se interessar pelo que constitui o mais alto objetivo da vida humana e em contentar-se com um ideal inferior e quase bárbaro. Restringindo mesmo o campo de nossas observações, a raça branca, aí vamos verificar também que as nações de vontade mais firme, mais tenaz, vão pouco a pouco tomando predomínio sobre as outras. É o que se dá com os povos anglo-saxônios e germânicos. Estamos vendo o que a Inglaterra tem podido realizar através dos tempos para a execução de seu plano de ação. A Alemanha, com seu espírito de método e continuidade, soube criar e manter uma poderosa coesão em detrimento de seus vizinhos, não menos bem dotados do que ela, mas menos resolutos e perseverantes. A América do Norte prepara também para si um grande lugar no concerto dos povos. A França é, pelo contrário, uma nação de vontade fraca e volúvel. Os franceses passam de uma ideia a outra com extrema mobilidade e a este defeito não são estranhas as vicissitudes de sua história. Seus primeiros impulsos são admiráveis, vibrantes de entusiasmo, mas se com facilidade empreendem uma obra, com a mesma facilidade a abandonam, quando o pensamento já a vai edificando e os materiais se vão reunindo silenciosamente ao seu derredor. Por isso, o mundo apresenta por toda parte vestígios meio apagados de sua ação passageira, de seus esforços depressa interrompidos.
Além disso, o pessimismo e o materialismo, que cada vez mais se alastram entre eles, tendem também a amesquinhar as qualidades generosas de sua raça. O positivismo e o agnosticismo trabalham sistematicamente para apagar o que restava de viril na alma francesa, e os recursos profundos do espírito francês atrofiam-se por falta de uma educação sólida e de um ideal elevado. Aprendamos, pois, a criar uma vontade de potência, de natureza mais elevada, o que a sonhada por Nietzsche. Aprendamos, pois, a criar uma vontade de potência, de natureza mais elevada do que a sonhada por Nietzsche. Fortaleçamos em torno de nós os espíritos e os corações, se não quisermos ver nosso país votado à decadência irremediável. Querer é poder. O poder da vontade é ilimitado. O homem consciente de si mesmo, de seus recursos latentes, sente crescerem suas forças na razão dos esforços. Sabe que tudo o que de bem e bom desejar há de mais cedo ou mais tarde realizar, inevitavelmente, ou na atualidade ou na série das suas existências, quando seu pensamento se puser de acordo com a lei divina. E é nisso que se verifica a palavra celeste. A fé transporta montanhas. Não é consolador e belo poder dizer: sou uma inteligência e uma vontade livres. A mim mesmo me fiz inconscientemente através das idades. Edifiquei lentamente minha individualidade e liberdade, e agora conheço a grandeza e a força que há em mim. Amparei-me nelas, não deixarei que uma simples dúvida as empane por um instante sequer, e fazendo uso delas com o auxílio de Deus e de meus irmãos do espaço, elevar-me-ei acima de todas as dificuldades, vencerei o mal em mim, desapegar-me-ei de tudo o que me acorrenta às coisas grosseiras para levantar o voo para os mundos felizes. Vejo claramente o caminho que se desenrola que tenho de percorrer. Este caminho atravessa a extensão ilimitada e não tem fim, mas para guiar-me na estrada infinita tem um guia seguro, a compreensão da lei de vida, progresso e amor que rege todas as coisas. Aprendi a conhecer-me, a crer em mim e em Deus. Possuo, pois, a chave de toda a elevação e na vida imensa que tenho diante de mim. Conservar-me-ei firme e inabalável na vontade de enobrecer-me e elevar-me cada vez mais. Atrairei, com o auxílio de minha inteligência, que é filha de Deus, todas as riquezas morais e participarei de todas as maravilhas do cosmo. Minha vontade chama-me para frente, sempre para frente, cada vez mais conhecimento, mais vida, vida divina, e com ela conquistarei a plenitude da existência, construirei para mim uma personalidade melhor, mais radiosa e amante. Saí para sempre do estado inferior do ser ignorante, inconsciente de seu valor e poder. Afirmo-me na independência e dignidade de minha consciência, e estendo a mão a todos os meus irmãos, estendo a mão a todos os meus irmãos, dizendo-lhes: despertai de vosso pesado sono, rasgai o véu material que vos envolve, aprendei a conhecer-vos, a conhecer as potências de vossa alma e utilizá-las. Todas as vozes da natureza, todas as vozes do espaço vos bradam: levantai-vos e marchai, apressai-vos para a conquista de vossos destinos. A todos vós que vergais ao peso da vida, que julgando-vos sós e fracos, vos entregais à tristeza, ao desespero, ou que aspirais ao nada, venho dizer: o nada não existe, a morte é um novo nascimento, um encaminhar para novas tarefas, novos trabalhos, novas colheitas. A vida é uma comunhão universal e eterna que liga Deus a todos os seus filhos. Quero deixar alguns apontamentos aqui. Obviamente, alguém pode ouvir isso e não entender o que ele está querendo dizer. Obviamente, ele está falando aí das pessoas que desencarnam, que morrem de forma natural.
Por exemplo, quem quiser saber sobre suicídio, eu tenho um vídeo aí gravado aí, tá para trás aí nos meus vídeos aí sobre o suicídio. O maior sofrimento que um ser enfrenta depois da morte é que se ele cometeu suicídio aqui, não existe dor mais terrível do que a de um suicida. Por exemplo, se a pessoa se mata com, vamos supor, de qualquer forma, ela fica revendo aquela morte ali durante décadas e décadas, décadas, como num filme, passando na mente dela, ela sentindo toda a dor que causa do momento da morte. É terrível, terrível. Tem livros que falam sobre o suicídio, e quem quiser se inteirar melhor, vou indicar 2 aqui. O Martírio dos Suicidas, O Martírio dos Suicidas, de Almerindo Martins de Castro, tem para baixar no YouTube, no Google, tem para baixar em PDF. O Martírio dos Suicidas, e que explica tudo, para onde vai, para que está esperando quem tira a vida aqui, do outro lado, para onde quem tira a vida aqui vai, o que está esperando quem tira a vida aqui. E outro também que explica bem, chama-se Memórias de um Suicida, da Ivone do Amaral Pereira. Memórias de um Suicida, tem até no YouTube, em áudio, livro áudio Memórias de um Suicida, quem quiser ouvir, para saber o que aguarda quem tira a vida aqui na Terra. Quem tira a vida aqui, tirar a própria vida, o maior crime contra a lei de Deus é tirar a própria vida. É o pior crime que existe contra a lei de Deus é esse, tirar a própria vida. E quem quiser saber, O Martírio dos Suicidas e Memórias de um Suicida. O primeiro de Almerindo Martins de Castro, Martírio do Suicida, e Memórias de um Suicida, da Ivone do Amaral Pereira. Memórias de um Suicida, pessoa, só buscar no YouTube, tem em áudio, ou quiser também baixar em PDF, tem. E o Martírio do Suicida também tem. Quem quiser saber o que espera um suicida do outro lado, basta ler essas 2 obras. É um sofrimento indescritível na linguagem humana, indescritível. Quem quiser saber, busca aí que vai saber o que um suicida vai encontrar do outro lado, seu espírito, obviamente, quando ele tirar a sua vida aqui, o que ele vai encontrar no além. É uma coisa inexplicável, terrível. Não estou falando nada sobre inferno, é até pior. Quem quiser saber, busque aí sobre esses livros que eu falei aí, que vai saber o que espera, como é terrível o que espera um suicídio do outro lado. A todos vós que vergais ao peso da vida, que julgando-vos sós e fracos, vos entregais à tristeza, ao desespero, ou aspirais ao nada, vem dizer, o nada não existe, a morte é um novo nascimento, um encaminhar para novas tarefas, novos trabalhos, novas colheitas. A vida é uma comunhão universal e eterna que liga Deus a todos os seus filhos. A vós todos que vos credes gastos pelos sofrimentos e decepções, pobres seres aflitos, corações que o vento áspero das provações secou, espíritos esmagados, dilacerados pela roda de ferro da adversidade, venho dizer-vos, não há alma que não possa renascer, fazer brotar novas florescências. Basta-vos querer para sentir o despertar em vós de vossas forças desconhecidas. Crede em vós, em vosso rejuvenescimento, em novas vidas. Crede em vossos destinos imortais. Crede em Deus, sol dos sóis, foco imenso, do qual brilha em vós uma centelha que se pode converter em chama ardente e generosa. Como eu estava dizendo, eu tenho um livro aí também, que explica bem o que espera um suicida. Aí, um livro, eu falei livro, eu tenho um vídeo aí no meu canal, aqui no meu canal no YouTube, tá mais para trás aí, é só a pessoa ir procurando, passando os vídeos e passando os meus vídeos aí, que vai achar um vídeo que eu falo sobre o suicídio, mais de 20 minutos, eu explico tudo sobre o assunto, que espera um suicídio do outro lado, explico tudo. E tem os livros também que eu falei, Memórias de um Suicida, do Almerindo Martins de Castro, e Memórias de um Suicida, obviamente, da Ivone do Amaral Pereira, e o Martírio dos Suicidas, de Almerindo Martins de Castro, sobre o assunto, e tem meu vídeo aí também. Sabeis que todo homem pode ser bom e feliz. Para viver, a sê-lo basta que eu queira com energia e constância. A concepção mental do ser, elaborada na obscuridade das existências dolorosas, preparada pela vagarosa evolução das
idades, expandir-se-á a luz das vidas superiores, e todos conquistarão uma magnífica individualidade que lhes está reservada. Dirigi incessantemente vosso pensamento para esta tarefa, para esta verdade, que podeis vir a ser o que podeis vir a ser um ser evoluído, e sabei querer ser cada vez maiores e melhores. Tal é a noção do progresso eterno e o meio de realizá-lo. Tal é o segredo da força mental, da qual emanam todas as forças magnéticas e físicas. Quando tiverdes conquistado este domínio sobre vós mesmos, não mais tereis que temer os retardamentos, nem as quedas, nem as doenças, nem a morte. Tereis feito de vosso eu interior e frágil uma alta e poderosa individualidade. Por que eu estava explicando isso? Alguém pode estar... Se alguém estiver ouvindo, eu não me importo se alguém vai ouvir ou não esses áudios que eu gravo. Mas se alguém estiver ouvindo, vai falar, mas o Espiritismo fala tanto da morte como algo bom, como algo a não se temer. Obviamente que está falando de quem parte desse mundo aqui de forma natural, ali, ou de velhice, que chegou lá com 90 e tantos anos, 100 anos, ou de alguma doença, não que a pessoa buscou com as próprias mãos. Eu estou explicando porque tem pessoas que não entendem o princípio espírita. Estou explicando, obviamente, que a doutrina espírita é a doutrina que mais prega contra tirar a própria vida. Os livros, são vários livros espíritas que explicam como é terrível, doloroso, tétrico, medonho, bizonho, aterrorizante, um sofrimento indescritível, o que vai encontrar um suicida do outro lado. Que a pessoa pode, que não tem entendimento das explicações espíritas, mas então será que morrer é bom? Obviamente que está falando aí para a pessoa não temer a morte assim, de forma natural, saber que existe uma outra vida, mas para quem tira a própria vida é uma coisa pavorosa, horrível. E quem quiser saber, busca no que eu falei. Eu tenho um vídeo aí mais atrás sobre isso, e tem os livros que eu falei, Memórias de um Suicida e O Martírio dos Suicidas. A alma é, como nos demonstraram os ensinos precedentes, uma emanação, uma partícula do absoluto Deus. Suas vidas têm por objetivo a manifestação cada vez mais grandiosa do que nela há de divino, o aumento do domínio que está destinado a exercer dentro e fora de si por meio de seus sentidos e energias latentes. Voltando ao assunto, pela última vez, para não ficar chato, é porque, obviamente, quem está ouvindo esses livros áudio aí não são pessoas espíritas, 99% de chance de não ser. Então, a pessoa não tem um entendimento da doutrina espírita, dos princípios espíritas. A pessoa não tem entendimento, então por isso que eu estou explicando. Pode alcançar-se esse resultado por processos diferentes, pela ciência ou pela meditação, pelo trabalho ou pelo exercício moral. O melhor processo consiste em utilizar todos esses modos de aplicação, em completá-los uns pelos outros. O mais eficaz, porém, de todos é o exame íntimo, a introspecção. Acrescentemos o desapego das coisas materiais, a firme vontade de melhorar a nossa união com Deus em espírito e verdade, e veremos que toda religião verdadeira, toda filosofia profunda aí vai buscar sua origem e nessas fórmulas se resume. O resto, doutrinas culturais, ritos e práticas não são mais do que o vestuário externo que encobre aos olhos das turbas, a alma das religiões. Victor Hugo escrevia no Post-Scriptum de Mavia: é dentro de nós que devemos olhar o exterior, incluindo-nos sobre este poço, o nosso espírito, avistamos a uma distância de abismo, em estreito círculo, um mundo imenso. A alma, dizia também Emerson, é superior ao que se pode saber dela e mais sábia do que nenhuma de suas obras. As profundezas da alma ligam-se à grande alma universal e eterna, de que ela é uma como vibração. Essa origem e essa participação da natureza divina explicam as necessidades irresistíveis do espírito em evolução adiantada.
necessidade de infinito, de justiça, de luz, necessidade de sondar todos os mistérios, de estancar a sede dos mananciais vivos e inexauríveis, cuja existência ele pressente, mas que não consegue descobrir no plano de suas vidas terrestres. Daí provém nossas mais altas aspirações, nosso desejo de saber, jamais satisfeito, nosso sentimento do belo e do bem. Daí os clarões repentinos que iluminam de tempos em tempos as trevas da existência e os pressentimentos, a previsão do futuro, relâmpagos fugitivos no abismo do tempo que luzem às vezes para certas inteligências. Sob a superfície do eu, superfície agitada pelos desejos, esperanças e temores, está o santuário que encerra a consciência integral, calma, pacífica, serena, o princípio da sabedoria e da razão de que a maior parte dos homens só tem conhecimento por surdas impulsões ou vagos reflexos entrevistos.